Oferecimento Gorilla, mochila para notebook, 10 vezes de R$ 11,12. Olá a todos, boa noite, eu sou Mônica Feliciano, bem-vindos a mais um Oficina do Corpo e toda semana aqui às terças-feiras eu estou ao vivo com vocês. Queria pedir para vocês enviarem e-mails, caso tenham questões a perguntar sobre objetos que no dia a dia nós usamos e podem influenciar na nossa contaminação, digamos assim, na nossa saúde. E o outro tema também é sobre alergias, né? Eu me inspirei nesse tema até porque passou numa televisão muito conhecida nossa, o Globo Repórter falando sobre alergias. Isso me trouxe uma vontade muito grande de desenvolver com vocês esse tema, principalmente porque, embora no programa tenham sido passados casos de pessoas com diferentes sintomas de alergias, faltou, na minha opinião, falar um pouco mais sobre o porquê. Digo isso relacionado a um caso de uma bibliotecária que, inclusive, numa crise muito séria, ela perdeu a memória do passado e era uma pessoa de origem indígena que comia muito bem alimentos naturais e hoje é alérgica à mandioca, né? Porém, o que faltou, na minha opinião, né? Justamente aquilo que Bernardino Ramazzini, pai da medicina do trabalho, perguntaria logo na anamnese, logo no questionário sobre saúde. Qual o seu ofício? Qual é a sua ocupação? E aí, sabendo que ela era bibliotecária, logo associaria o ambiente fechado, poeira, bolor, fungos, que com certeza, nesse dia a dia, nesse estímulo de 8, 10 horas, me parece que ela passava até 12 horas, dentro desse ambiente fechado, está atacando o organismo dela. E aí foi por isso que eu quis desenvolver esse tema com vocês e quis falar a respeito disso. Mas antes de alergia, um minutinho só, vamos para um comercial breve e eu volto já já. Promoção imperdível do Gorilla. GPS Tracker Touchscreen 4.3 polegadas, MP3 e Video Player. Tecnologia inovadora para o auxílio de suas rotas. Somente R$ 599,90 à vista. Ou em até 10 vezes de R$ 59,99 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Tudo sobre o cenário artístico teatral você encontra no Cultura Urbana. Toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, na Just TV. Olá, meus queridos, aqui de volta, desculpa a interrupção, mas foi breve. E aí, iniciando o nosso programa, então, sobre o tema objetos pessoais que nós usamos no dia a dia e que podem sofrer contaminação sem que nós percebamos, né? Então, isso também me inspirou porque a produção, a Rose, trouxe para mim um texto sobre bolsas femininas. E nesse texto sobre bolsas, a gente, sem perceber, não se dá conta do quanto a bolsa pode ser um transmissor ou então um aglutinador
de fungos e bactérias. Você já notou que as mulheres em geral, né, homens também com carteira, colocam bolsas em pias, em balcões, em pisos de banheiros, no chão, ao lado da sua mesa no escritório. E essas bolsas vão diretamente para algumas mesas de restaurantes, para o colo da pessoa, segurando por baixo pelas mãos. Então, quer dizer, a gente não percebe, mas esse objeto passa a ser um objeto de transmissão ou retransmissão de fungos e bactérias. Por isso, nem sempre no local onde você se alimenta ou no local onde você trabalha, você pode vir a sofrer um ataque no seu organismo devido àquele alimento ou devido ao próprio ambiente. Muitas vezes são as bolsas, são esses objetos do nosso dia a dia, as carteiras, que podem conter ali um número grande de agentes agressores ao sistema imunológico. Voltando no caso das bolsas femininas, a maioria das mulheres carregam suas bolsas para todos os lugares. Nós deixamos no chão do carro, deixamos no chão de banheiros públicos, em alguns corredores, às vezes no elevador do prédio onde moramos, na escada, no chão antes de entrar em casa para encontrar a chave da porta. E aí, para todo lado, nós carregamos as bolsas e deixamos em algum lugar, sem saber ou sem se dar conta que ali a gente também está absorvendo impurezas daquele local. Bom, porém, o que é importante observar? Que a bolsa ou aquilo que você segura diariamente, né, pode ser um agente grande transmissor de fungos, vírus, parasitas e bactérias. Então aí vai um alerta, né? Claro, você não precisa estar com o álcool desinfetador ali no seu carro ou dentro da sua bolsa, onde quer que você vá. Mas você pode se dar conta, por exemplo, que o próprio volante do seu carro, em contato com a sua mão, após você ter retirado dinheiro para pagar o pedágio, por exemplo, né, pode ser um agente transmissor de algum tipo de infecção ou inflamação, se você depois vai passar a mão nos olhos, se você depois vai entrar em contato com uma outra pessoa ou passar a mão pela boca, e isso pode depois trazer a você algum tipo de prejuízo. Tá bom? Vai aqui então um alerta para o cuidado, aonde é que você deixa seus objetos pessoais, né? E que esses objetos pessoais então podem ser agentes transmissores de fungos, vírus, vermes e bactérias. Tá bom? Não tá bom, né? Mas é importante a gente prestar atenção nisso. E o tema central que eu me inspirei lá no Globo Repórter é alergia, né? Esse tema é um tema muito interessante, né? Ah, eu já tenho aqui um e-mail da Eliane. Oi, Mônica, boa noite. Comer azeite demais faz mal à saúde? Eu como muito azeite na refeição e gosto de comer pão e biscoito com água e sal. Eliane, a sua pergunta é super legal sobre alimentação e eu tenho realmente recebido todas as semanas perguntas sobre alimentação. Veja, não é que comer muito azeite faz mal. Tudo que você come em demasia faz mal. Mas se você tem numa média de 1 colher de sopa de azeite por dia, não vai te fazer mal algum. Muito pelo contrário, é altamente saudável para o colesterol bom do organismo, né? Então, se você aqui está dizendo que adora azeite e coloca muito na refeição, se fica aquele azeite lá no prato e você não puxa ele com o pãozinho, tudo bem. Aquilo que ficar em cima do alimento já serve, tá bom? O importante é depois você não puxar todo aquele azeite com o pãozinho, né? Dependendo da quantidade, se é mais de 2 colheres de sopa por dia, principalmente se você também colocar um pouco de sal, né? Porque aí esse sal pode estar em excesso no seu organismo. E gosto de comer pão e biscoito de água e sal. Perfeito. O que você deve observar? O pão, por conta da farinha de trigo, mesmo a bolacha, ele tende depois a fermentar. Essa fermentação no organismo vai produzir gases. E esses gases podem irritar a parede do intestino. Então, observar se você não está ali desenvolvendo, devagarinho, bem devagar, uma inflamação no seu intestino. Que só após, quem sabe, 30, 35, 40 anos, pode vir a ser diagnosticada como uma diverticulite. Tá bom? Então, observa isso. Vai observar como? Se você tem inchaço abdominal e se você tem gases
gases intestinais em excesso diário, tá bom? Observa. E aí você pode compensar isso como? Diminuindo a farinha de trigo, né, no seu dia a dia, na sua alimentação, colocando pão integral, por exemplo, e diminuindo o sal também, tá bom? Obrigada pela sua colaboração, tá? Eu queria falar um pouquinho com alergia. Ai, que bom, bastante gente participando hoje. Por quê? Porque eu mesma já sofri de uma alergia chamada alergia progressiva e fui pega de surpresa. E vou falar já a respeito disso. O que é alergia? Então, alergia é uma reação extrema, é um estresse, é um aviso emergencial provocado pelo sistema imunológico frente a uma substância que ele estranha, que ele não conhece e que está lá em contato com o seu organismo. A alergia ela pode desencadear uma série de reações, dentre elas rinite, asma, congestão nasal, urticária, que é aquela coceira intensa no corpo, aftas, refluxo gastroesofágico, né, o digestivo, né, alergia respiratória. Muito bem, mas e caso surja uma alergia, né? O que você deve fazer? Como você vai perceber isso? Através desses sintomas. Bom, o ideal é que se você estiver no trabalho, dirija-se imediatamente ao ambulatório. Se você estiver em casa e puder ligar para o seu médico pessoal e ser atendido já no telefone, ótimo. Se não, vá diretamente ao pronto-socorro hospital mais próximo da onde você estiver. Às vezes, você precisa ser medicado com urgência, porque pode haver um impedimento das vias respiratórias, tá? Síndrome de glote, que chama-se, né? Muito bem. Sempre é bom saber as causas. Por quê? Porque aí você consegue, de uma certa forma, não estar tão assustado, tão desesperado diante das reações que as alergias provocam, né? E quais são? Quais são essas causas? Várias, tá? E depende de pessoa para pessoa. Peles de animais, remédios, pólens de flores, alguns tipos de alimentos, hoje em dia muito divulgado, derivados de leite, leite pode ser altamente alérgico, poeira em geral, poeira doméstica, ácaros, aqueles bichinhos horrorosos que estão por toda parte, resíduos de insetos, látex, tintas, odores, removedores, essas coisas, picadas de mosquitos, fungos encontrados no ar ou em papéis embolurados, alguns medicamentos. Então, existe uma lista enorme de possíveis reações frente a vários agentes alérgicos e vai depender de pessoa para pessoa. As alergias geralmente se manifestam na infância, mas podem ocorrer em qualquer idade. Como eu estava dizendo, eu tive, por exemplo, uma reação alérgica chamada alergia progressiva, porque na minha adolescência eu não costumava depilar os pelos das pernas, eu clareava os pelos da perna, era moda. A maioria das pessoas da minha idade, naquela época, ainda mais porque eu sou santista, venho do litoral, clareavam os pelos das pernas com água oxigenada e Blondor, né? Só que são agente altamente agressor à pele. Esses agentes, em contato com o sol ainda, agridem ainda mais. E aí, o que acontecia no meu caso? Num primeiro momento, a pele ficava muito vermelha, demais, mas muito vermelha. E eu sentia uma ou outra coceirinha, depois embaixo do joelho até os pés. Muito bem, mas nada insuportável. E o meu organismo ia tolerando e ia agindo em minha defesa. Muito bem, depois de uns 3 meses fazendo isso, eu fazia uma aplicação quase que a cada 3 semanas, eu tive uma reação alérgica tão intensa, tão absurda, eu tive uma urticária, uma coceira muito forte. E eu coçava as pernas assim, a ponto de tirar a pele, de tirar sangue mesmo, de tanta intensidade que era essa coceira. E as minhas pernas foram inchando, como se eu sofresse de elefantíase, né? Que é justamente esse inchaço de membros inferiores e o corpo fica
deformado. Tanto que não havia mais diferença entre a minha perna e o pé, e o tornozelo. A articulação ela tinha perdido a forma. Então, gente, é algo assim assustador. E eu tive muita sorte da minha mãe poder me ajudar naquele momento, tá? Me levar para o hospital e eu tomar remédios já endovenosos para reduzir esses sintomas, tá bom? Obrigada pelo elogio, dizendo que adora o canal. Ok. Muito bem. Olha, o Tiaguinho tá fugindo um pouco do tema de alergia, mas vale a pena falar sobre isso, tá? Ele diz o seguinte: maconha pode fazer mal? Eu acredito que não, por ser natural. Faço uso uma vez por semana para relaxar e não vejo nada de ruim com a minha saúde. Tiaguinho, uma vez nós falamos, me parece que num tema sobre adicção, cheguei a mencionar sobre a maconha. Veja, a maconha, uma vez que ela vai agir no sistema nervoso central, mesmo promovendo um relaxamento muscular, ela diminui as sinapses nervosas, né? Ou seja, a comunicação entre os neurônios. Mas além dela diminuir essa comunicação, promovendo essa lentidão psíquica, esse relaxamento, inclusive muitas pessoas têm uma aceleração do humor, um estímulo do humor, riem, dão risada, riem à toa, ela faz com que haja também uma morte das células nervosas. Então, a pessoa que no decorrer de meses e anos faz uso de maconha tende a tornar-se distraída e a ter pequenos lapsos de memória, né? Isso, não sei se ocorre com você, mas é natural para as pessoas, mesmo que ainda elas recuperem, elas têm uma determinada ausência que pode durar alguns segundos, alguns minutos ou mais tempo, dias. E isso promove o quê? Um prejuízo do relacionamento social, uma diminuição da produtividade no trabalho. Então, muito cuidado, não só com a frequência, mas justamente em observar se você tem algum tipo de prejuízo já do seu organismo, tá bom? O Rodrigo está perguntando quais são os alimentos que prejudicam a saúde. Ah, muito bem. Voltando lá na questão da alergia, então. Olha, Rodrigo, vários, viu? Falei do leite, mas pode ser também amendoim, né? Pode ser também algumas frutas, vai depender de pessoa para pessoa. Derivados de porco, carnes em geral, mas derivados de porco, tá? Derivados de leite também. Então, vale observar. Glúten da farinha de trigo, realmente hoje em dia se vê muitas pessoas alérgicas a glúten. Por incrível que pareça, um mal absurdo. O açúcar faz um mal tremendo. Não só em pequenas quantidades, mas ele deveria ser eliminado do nosso dia a dia, tá? O açúcar branco, tá? Então, existem vários alimentos que nos fazem mal, mas depende de pessoa para pessoa, vale observar já a partir do bebê, tá bom? Ok, falei sobre a minha alergia, hoje então o que eu faço para não repetir isso? Nunca mais usei essa água oxigenada 10 volumes e o Blondor, né? Então, mantenho-me distante disso e tomo muito cuidado também, agora que eu escureço meus cabelos, quais são os produtos que eu posso colocar em contato com a pele do meu couro cabeludo, né? Ok, só que os sintomas são mais variados possíveis e dependem de pessoa para pessoa. Pode ocorrer crises de espirro, pode ocorrer nariz entupido, coriza, que é justamente essa secreção saindo do nariz, tosse, coceira no local, coceira no corpo todo, os olhos ficam lacrimejando, coceira na garganta, coceira no nariz, dentro do nariz, gotejamento nasal, erupções cutâneas, urticárias, tipo espinhas essas erupções, sabe? Ainda não como furúnculos, mas tipo espinhas. Edemas nos lábios, esse inchaço que surge nas pálpebras em torno dos olhos, no rosto, dor abdominal, diarreia. Portanto, as reações elas são as mais variadas possíveis, dependem de pessoa para pessoa, dependem do fator alérgico e também das causas. É possível manter o controle e evitar, seguindo uma série de recursos preventivos, uma vez que você sabe o que é que te faz mal, e assim evitar justamente ou a ingestão ou o contato com agente alérgico.
Agora, infelizmente, mesmo você tratando daquele episódio de alergia, pode ser que ela surja depois de alguns anos, tá? Vai depender do seu sistema imunológico, vai depender de como você está a nível de estresse e outros fatores. Deixa eu responder aqui a pergunta da Laís. Ai, graças a Deus não tenho nenhuma alergia. Laís, é bom você observar, por exemplo, quando a gente vai ao médico e aí vai se submeter a uma determinada cirurgia, eles perguntam. Às vezes as pessoas vão entrar em contato com anestesia. Anestesia é um medicamento. A anestesia pode provocar alergia, tá? Então, é interessante que você, embora não saiba, sempre perceba se alguma coisa pode trazer essas reações. Urticária, coceira, crises de espirro, mal-estar, tá bom? O Rodrigo diz assim, quais são as comidas ideais para quem tem gastrite? Para quem tem gastrite, é necessário seguir uma dieta específica, promovida pelo seu médico pessoal, de preferência evitando frituras, evitando carnes gordas, evitando bebidas gaseificadas, né, refrigerantes, tá? Evitando inclusive bebidas alcoólicas e uma série de frutas muito ácidas. Então, dependendo de pessoa para pessoa, o médico vai prescrever uma dieta que não vai atacar a parede do estômago que já está com uma determinada inflamação, tá? Mas evitando esses alimentos, você já tem aí uma boa digestão e evita o agravamento da gastrite. Outra coisa também, independente dos alimentos, a pessoa que tem gastrite deve comer regularmente de 3 em 3 horas, ou seja, evitar que a salivação, por mais de 3 horas, promova um estímulo nas paredes do estômago, e ela vá sofrendo esses atritos. E última perguntinha, antes de eu falar de alergia, por que as pessoas... Por que as pessoas têm alergia a isso, Rodrigo? Está incompleta a sua pergunta. E quais os métodos que devem ser tomados? Ok, vou chegar lá. Existem uma série de medidas preventivas, né? Uma delas é, se você já tem histórico, outras é observar no ambiente se existem fatores agressores, né, que podem te promover alergia, ou observar os sintomas, se você já entra no lugar e começa a espirrar ou tossir, por exemplo. Olha só, muitos fatores podem se relacionar a sintomas alérgicos, como os que eu relacionei anteriormente, e mais, fumaça de cigarro, perfumes fortes, odores em geral. Ainda há fatores de ordem fisiológica, por exemplo, quando a pessoa tem alterações hormonais, estresse, estão mais suscetíveis a ter, então, alergia. Quando o organismo entende que um determinado elemento pode atacar seu corpo, ele se defende. E aí, uma proteína é colocada em ação, a IgE, imunoglobina E. Bom, essa proteína que está lá no sistema imunológico, ela atua como um sinalizador. E ela então possui anticorpos que circulam em 2 partes do organismo. No sangue, né? Elas estão lá, e depois se fixam em diferentes células. Nos mastócitos, que nós encontramos nos pulmões, no nariz, na pele e no trato intestinal, e os basófilos, que são encontrados principalmente no sangue e são medidos quando a gente faz check-up, tá? Normalmente no exame de sangue, os médicos nos solicitam a contagem de basófilos. Outra perguntinha, o Renato diz o seguinte, e nas escolas, né? Ou então nas empresas que colocavam água oxigenada no leite para render mais? Isso acabou passando nos jornais. Olha, nem me fale sobre isso, porque eu não consigo entender como esse tipo de situação ocorre sem que haja uma supervisão. E aí as crianças estão completamente ali desprovidas de uma defesa. Então, foi denunciado e acho que é algo que não existe mais. Muito bem. E o Newton diz o seguinte, o que é menos pior, carboidrato nas massas ou proteína nas carnes vermelhas? Você falou uma pergunta agora interessante. Depende de pessoa para pessoa. Se a pessoa é alérgica à farinha de trigo, 0 massa. Se a pessoa já tem uma reação alérgica a carnes, corta carnes.
vai para peixes e frangos. Às vezes os frangos também hoje, muito enriquecidos de hormônios, fazem mal. Então vai depender. Veja, menos pior é não comer muito, nem massa, nem carnes. E se for escolher carnes, carnes magras, assadas ou grelhadas, tá? Gente, o tema é muito extenso. E eu queria continuar falando com vocês via e-mail. Vocês podem mandar e-mail para mim? oficinadocorpo@justtv.com.br. Eu queria dar as dicas de lazer, cultura e recreação e mais uma dica super maravilhosa, que é a do evento para ajudar animais abandonados a terem um lar, né? Chama-se Salva Dogs, tá? Esse evento ocorrerá ali na Vila Madalena, no local chamado Decor Fluor, tá? Rua Purpurina, 534, no domingo, dia 30 de maio, tá? Das 4 da tarde às 10 da noite. E veja, você indo até lá, você vai poder colaborar com a venda de um ingresso. Esse ingresso tem uma rifa. Esse ingresso custa R$15, tá? E o dinheiro será destinado a ajudar esses cãezinhos e gatos abandonados a terem um lar e não morrerem por aí. Haverá a apresentação das cantoras Lúcia Aidamos, Vânia Evans, Ana Lúcia, Ale Cris, Bia do Sax, banda e convidados. Então, você tem lá um pequeno show maravilhoso com essas maravilhosas, enquanto você pode ajudar os animais. Eu queria falar também do dia 10 de junho, quinta-feira é a estreia, mas também haverá uma apresentação no dia 11 de junho. Do quê? Do show de Martha Graham, convidando os bailarinos do Estúdio 3 CIA de Dança, Sim a Companhia Masculina, no evento chamado Memórias, direção de José Posse Neto, coreografia de Anselmo Zola, tá bom? No Teatro Alfa, dias 10 de junho e 11 de junho, ingressos a R$30 e R$60, bilheteria, telefone 5693-4000, ingresso rápido 4003-1212 ou direto no site www.teatroalfa.com.br, que fica na rua Bento Branco de Andrade Filho, 277 em Santo Amaro. Gente, maravilhoso, tem duas amigas minhas que são bailarinas e vão se apresentar lá. E dá para eu falar sobre um filme, mais uma dica? É um filme maravilhoso chamado O Poder Além da Vida. É baseado numa história real, eu já vi. Esse filme é uma lição de vida e faz com que você consiga valorizar melhor o seu presente, o seu corpo, a sua saúde, tá? É baseado na história real de Dan Newman, um talentoso ginasta adolescente que sonha em participar das Olimpíadas. Ele tem tudo que um garoto da sua idade pode querer: troféus, amigos, motocicletas, namoradas. Até que um dia o seu mundo vira de pernas para o ar quando ele conhece um misterioso estrangeiro chamado Sócrates. Depois de sofrer uma séria lesão, Dan descobre que precisa de autoajuda, precisa de uma ajuda como se fosse uma relação mestre-discípulo, e vai ter que lutar para aprender a superar seus maiores limites. É quando ele aprende que o maior limite, que aquilo que pode ser o maior inimigo, está na sua mente. Agora vai precisar se encontrar, portanto, e saber qual é o seu caminho. E isso é uma lição para todos nós. Quantas vezes nos derrotamos pelas nossas incertezas, pelas nossas dúvidas, pelos nossos poréns, pelos nossos sês, né? E pelos nossos medos. Portanto, O Poder Além da Vida é baseado nessa história, vale a pena para você ver. Pediria para vocês entrarem no site da Focus Filmes, www.focusfilmes.com.br. Tá bom? E queria agradecer mais uma vez vocês todos aqui e queria mostrar o vídeo encerrando esse programa, ok? Muito obrigada, até semana que vem. Ando por aí, buscando nos cantos e lugares
algo que me faça sorrir. Mas está tão difícil, aonde vou sem você? E agora o que fazer se eu não tenho nada? Nem ao menos seu sorriso, algo que me faça entender. Você se foi e nem ao menos olhou pra trás. Sei que nunca vai voltar. Está tudo diferente, sinto um vazio ao meu redor. O tempo adormeceu e tudo que eu queria era que você soubesse que minhas palavras eram um grande silêncio. E o meu silêncio incomoda as marcas do passado que eu trago na lembrança. E agora o que fazer se eu não tenho nada? Nem ao menos seu sorriso, algo que me faça entender. E agora o que fazer se eu não tenho nada? E agora o que fazer se você não está aqui?